Boa noite. Diante da pandemia, surgem no mercado inúmeros tipos de máscaras para proteção da Covid-19. As mudanças que profissionais precisaram para se adaptar à nova realidade na pandemia. A importância da vacinação e os males que o movimento anti-vacina vem trazendo para a população. A economia e o novo futuro. É eleito o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Essas e outras notícias você encontra aqui no TJ Unifateia. A máscara foi um acessório muito importante na pandemia da Covid-19. Ela contribuiu para que menos pessoas fossem contaminadas e foi essencial para evitar uma segunda onda da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o uso da máscara é uma das formas mais eficazes para evitar o contágio e a propagação do novo coronavírus, assim como o distanciamento social, o uso da máscara e a higienização das mãos é essencial para evitar a segunda onda. No Brasil, é obrigatório o uso de máscara em lugares públicos e estabelecimentos. Para conversarmos melhor sobre o assunto, convidamos a doutora Mariana Fontanesi, formada em Medicina na Faculdade 9 de Julho, em São Paulo, para explicar melhor sobre o assunto. Doutora, as chances de uma segunda onda? A gente acaba não tendo terminado ainda a primeira onda, começou a dar uma queda, mas não baixou tanto assim para já ter uma segunda onda agora. Existem pesquisadores que estão falando que é algo que você não consegue prever, existe a possibilidade de ter, mas não tem como afirmar se realmente vai ter ou não, porque depende muito de políticas públicas, né? Se eles vão decidir abrir, se vão decidir fechar, algo mais restritivo ou menos, depende muito também da população, de cada um fazer a sua parte. Doutora, como sabemos, a máscara ajuda na prevenção do Covid-19. Existe alguma máscara que possui uma melhor eficácia? Máscara, você fala e ela barra que uma quantidade maior de partículas vão para o ambiente. Então, com a máscara, você tem menos partículas que podem estar infectadas no ambiente. Porque qualquer pessoa tem que ser considerada um potencial transmissor. A gente não consegue saber quem realmente está infectado ou não antes de fazer o teste. E o teste também, a gente sabe que pode ser falho. Nem sempre os testes de farmácia são confiáveis, mesmo os que não são de farmácia, às vezes existe necessidade de fazer um segundo teste por conta do tempo em que a pessoa se infectou, quanto tempo ela já teve para poder estar produzindo a quantidade de anticorpos suficientes para ser contabilizado no exame. Não temos que considerar como se todos fossem potenciais transmissores. O tipo de máscara que se utiliza também faz muita diferença. O ideal é que se use a máscara de 3 camadas em relação à máscara de tecido. E também já existe um gráfico na internet, no Google, você joga, você consegue ver a diferença entre tecido algodão, que algodão é melhor do que tricoline, por exemplo. Foi feito um estudo mesmo de revista científica provando isso, que uma máscara de 3 camadas de algodão é melhor do que o tricoline. E é claro que para quem tem necessidade de ir para o hospital, como é o caso de pacientes que têm que fazer tratamento contínuo químio ou algo do tipo, a máscara N95 é melhor, PFF3, que tem a proteção, a eficácia maior que a FF2 e a FF1. Há muitas pessoas que já voltaram a sair. Quais são as recomendações para essas pessoas? Só sair de casa para o que for realmente essencial. E se for sair, se for inevitável precisar ir no restaurante, optar por ambientes abertos, arejados, evitar ambientes com ar-condicionado que fazem o vírus recircular, fazem com que as partículas atinjam distâncias muito maiores do que em ambientes fechados. Isso é realmente um perigo e é um perigo invisível, então a gente tem que se atentar a isso. Muitas pessoas ficaram desempregadas por causa da pandemia. E os pequenos comércios enfrentaram dificuldades para manter a estratégia de vendas, manter o negócio e não demitir nenhum funcionário. Estou aqui com o Juan. O Juan trabalha de motoboy na rede Fast Burger e hoje ele vai contar um pouquinho da sua experiência na área e tudo mais. Quero começar perguntando, como surgiu essa ideia de você trabalhar de boy?
Surgiu quando um colega meu deu a ideia de criar uma hamburgueria e nisso ele estava precisando de motoboy. Aí como eu já tinha motinha, fui e me interessei no ramo. A hamburgueria foi criada já na pandemia e eu queria saber quais são os cuidados adotados pela rede. Ah, uso obrigatório de máscara, álcool em gel, tudo certinho, entendeu? Certo. Bolsa para guardar o lanche, moto, somente eu utilizo. Como vocês já começaram na pandemia, quero saber como que está a demanda, porque quando começa devagar, mas como vocês já estão há um tempo, queria saber se você, tipo, tem dia que trabalha mais, em horário mais estendido, e como fica. Não, é tudo certinho. No começo, sabe como que é, né? No começo tudo é sempre difícil, mas agora tá bem melhor já o movimento. Fizemos bastante clientela e tá indo bem o negócio. E hoje estou aqui com o Paulo. O Paulo trabalha como vendedor na rede de calçados Calsul. E a primeira pergunta é: como que a loja se adaptou ao atual momento? A gente, desde o começo, procurou uma adaptação mais voltada para a área da saúde, e questão de distanciamento, o uso do álcool em gel para todos ali todos que fossem entrar lá dentro da loja, no caixa, fazer divisórias ali com espaços para as pessoas. E essa foi a maneira que eles encontraram em forma de adaptação. Depois, para a gente também, houve redução na carga horária. Então, foram essas as formas que eles tiveram para adaptar da melhor forma. E várias lojas recorreram ao delivery. E por que a Calsul preferiu não optar por esse meio? Essa, na verdade, foi uma escolha deles. Eles resolveram esperar um pouco, esperar acalmar, porque eles, na minha cabeça, na concepção deles, para eles seria melhor presencial, que as pessoas pudessem ir, experimentar. Então, eles resolveram esperar e depois abrir corretamente. E para você, como é que foi essa adaptação? Porque você trabalhou lá, você trabalha lá de um tempo já, então você não, antes era normal para você, trabalhava normal, não teve essa pandemia. E agora com a pandemia, mudança de horário, essas coisas, como é que está sendo para você? Para mim, no começo foi bem mais radical, né? Porque a gente tinha uma certa hora semanais, depois caiu bastante. Teve épocas que eu trabalhava 2 horas por dia. Sim. Então foi bem estranho, mas a gente teve que se acostumar. E questão de venda é bastante complicado também, porque o pessoal estava mais em casa, então a gente tinha que ter consciência também de que não era um momento fácil, era complicado. Então a gente teve que bastante trabalhar isso com a gente mesmo, sabe? Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada na semana passada, o governo vem tendo uma queda no número de aprovação. Quem vai falar mais sobre os detalhes da pesquisa é o nosso repórter Álvaro Oliveira. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Ana Paula, e boa noite para todos que estão acompanhando o TJ Unifateia. A aprovação do governo caiu em algumas capitais do país após o início da eleição para prefeitos e vereadores, do qual o primeiro turno ocorreu no último domingo. O Datafolha mostra que a avaliação entre ótima e boa apresentou uma queda acima das margens de erro nas pesquisas realizadas entre os meses de outubro e novembro. Os pontos em queda ocorreram, por exemplo, na cidade de Salvador, na Bahia, e em Rio Branco, no Acre, ambos com 7 pontos percentuais. Já a primeira pesquisa, a capital baiana, apresentava o menor índice de aprovação do governo, que era em torno de 18%, com a margem de erro entre 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Já em novembro, a avaliação entre ótima e boa caiu ainda mais, foi para 11%. Com isso, Salvador se tornou a capital com a menor aprovação do governo entre as demais capitais. Em São Paulo, o número também são preocupantes para a gestão de Jair Bolsonaro.
A maior cidade do país, que no início da pandemia, quando foi liberado as primeiras parcelas do auxílio emergencial, o governo tinha entre 45% e 50% de aprovação. Agora caiu para 25%. Ana Paula. A vacinação é importante, porém, existem pessoas que não concordam. O repórter Gabriel Nogueira entrevistou a estudante de medicina Marcela Malaquias, que explica o movimento anti-vacina. Eu sou contra o movimento anti-vacina. Eu sou contra o movimento anti-vacina porque eu acredito na ciência. Eu sou contra o movimento anti-vacina porque a melhor forma de prevenir é tomar a vacina. Eu sou contra o movimento anti-vacina. Eu acho que a única forma de prevenção é você ser vacinado. As taxas de vacinação têm caído, principalmente aqui no Brasil. Doenças como rubéola e sarampo estão voltando. Vamos entender um pouco disso e do movimento anti-vacina. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Boa noite, Gabriel. Tudo bem? E você? Tô bem. Então, o que é e como surgiu o movimento anti-vacina? O movimento anti-vacina, então, ele é uma corrente mesmo de pensamento que vai contra as imunizações da forma de vacina. Então, é bem o que diz o termo mesmo, anti-vacina. Pessoas que não acreditam nesse benefício e, às vezes, até no malefício das imunizações. Qual é a importância da vacina? E ela tem alguma consequência de não se vacinar? Então, a importância da vacinação, eu acho que, assim, a vacinação, ela é o maior mecanismo de contenção de doenças que a gente tem, assim, de forma de prevenção de agravos, assim, ela é sensacional. Não existe, em relação à saúde pública, ela revolucionou mesmo, sabe? Uhum. Então, a importância da vacinação só no Brasil, estudo sério, comprovam que a gente reduz a mortalidade. Então, de 2 milhões a 3 milhões de pessoas deixam de morrer porque são vacinadas só no Brasil anualmente. Exato. E a gente erradica doenças. Sim. E a gente sabendo de tudo isso, o porquê os movimentos anti-vacina ganham força no mundo? Então, isso é uma grande pergunta. O porquê os movimentos ganham força no mundo, a gente tem várias explicações também. Eu não acredito que nada tenha uma resposta única, né? Mas a gente tem tanto a questão do movimento anticientificista, e aí, enfim, o movimento antivacina, ele acaba... a vacinação é uma coisa científica, tem comprovação, e aí essas pessoas vêm baseado em, às vezes, fé, neopentecostais, essas pessoas, elas acabam, por conta dessa fé, eu não estou generalizando, mas por conta dessa fé, elas acabam sendo anticientíficas. Sim. Isso. Assim, né? Neopentecostais, essas pessoas, elas acabam, por conta dessa fé, eu não estou generalizando, mas por conta dessa fé, elas acabam sendo anticientíficas. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela soltou um relatório em 2019 falando sobre os 10 maiores riscos à saúde global. E nesse relatório, estava o movimento antivacina. Eu queria saber, na sua opinião, o que podemos esperar deste movimento em curto e médio prazo? Eu sou pessimista, com certeza. Eu acho que não tem uma previsão de melhora. Eu acho que, na verdade, o movimento antivacina, ele está se organizando, ele está criando força, ele está tendo apoio aí de governante, ele está, enfim, não acho que tenha uma previsão de melhora. Na verdade, eu acho que eles só vão se organizar mais e mais e, né, assim como outros movimentos aí sem embasamento científico também estão crescendo, né? Então, também estão criando novos adeptos. Eu acho que o que pode ser feito está um pouco correlacionado ao longo prazo, do que eu acredito a longo prazo. Então, eu acho que a única forma efetiva da gente tentar modificar aí essa situação que a gente se meteu, educação mesmo, educar as pessoas, tanto educação básica, né? Então, investir em ensino básico. Então,
dar apoio, dar suporte aos professores, para que eles possam proporcionar para as crianças um ensino de qualidade, um ensino reflexivo, também que possa chegar em populações mais distantes, né, ribeirinhas, enfim, pessoas que estão mais longe aí desse centro urbano que a gente vive. No início do mês, os Estados Unidos protagonizou um momento histórico, a vitória do democrata Joe Biden sobre o então presidente republicano Donald Trump. O repórter Álvaro Oliveira vai nos contar um pouco de como foi esse processo e como a eleição pode impactar o Brasil. A eleição presidencial nos Estados Unidos deste ano aconteceu no dia 3 de novembro, em uma terça-feira. Mas antes mesmo da data oficial, milhões de americanos já haviam votado pelo voto via correio. Acontece que nos Estados Unidos, o voto pelo correio é algo opcional. E os americanos podem escolher os seus governantes nesta modalidade, caso queira ou haja necessidade, como foi o caso desta eleição por conta da pandemia de Covid-19. Ao longo de todo o processo eleitoral, os americanos deveriam escolher entre a reeleição do então presidente do Partido Republicano Donald Trump ou o candidato do Partido Democrata Joe Biden, que já foi vice-presidente em 2 mandatos ao lado de Barack Obama, pelo mesmo partido. Em meio a uma grande polarização em que a política dos Estados Unidos vive nos dias de hoje, o mundo inteiro se viu atraído pela eleição histórica da qual os americanos estavam divididos. A eleição do qual Joe Biden levou a quantidade necessária do colégio eleitoral para chegar à presidência, após quase uma semana inteira aguardando a contagem dos votos de estados decisivos. Acontece que, muito diferente do Brasil, a eleição americana não se ganha pelo voto popular, mas sim pela quantidade de delegados que o candidato consegue ganhar em cada estado. Aquele candidato que alcança 270 dos 538 delegados divididos em cada estado ganha a eleição. E com essa esmagadora vitória de Joe Biden sobre Donald Trump, o que essa decisão interfere diretamente na economia do Brasil? Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, atrás apenas da China. Em 2019, o Brasil realizou 5 milhões de operações em exportações, no que resultou em bilhões de dólares, sendo os principais produtos exportados as peças de veículos e aviões. Os investidores e economistas veem com bons olhos a vitória de Biden. Desde o período de campanha, o democrata sempre se mostrou mais aberto à economia global, o que poderia fazer com que os Estados Unidos gastassem mais em produtos estrangeiros, principalmente em países aliados como o Brasil. Mas o que poderia ser alterado nas decisões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos com a vitória de Biden? A professora e formanda em História Paloma Souza faz uma análise sobre a situação atual entre os dois países. Acredito que seja um pouco cedo para a gente determinar como que vai ser as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, né, com a vitória de Joe Biden. Porém, acredito que as relações possam ser um pouco tensas, porque pelo fato do governo de Joe Biden ser um governo democrata, eles tendem a ter a tendência, né, de se preocupar mais com as relações ambientais, direitos humanos e trabalhistas, coisas que o nosso atual governo não tem essa preocupação. Então, acredito que possa haver alguns momentos tensos na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, porém nenhuma ruptura tão grande, assim, significativa, porque os dois países são importantes um para o outro, né, na economia. Bolsonaro sempre mostrou seu interesse e apoio à reeleição do agora presidente em exercício Donald Trump. O Brasil também se isola junto a países de extrema-direita como a Turquia e a Bielorrússia a não reconhecer após a projeção das pesquisas a vitória de Biden, o que pode gerar um desconforto enorme por parte de investidores que tentam superar a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19 em ambos os países. A seleção brasileira enfrenta desafios como qualquer outra seleção, mas esse ano a convocação dos jogadores foi maior. Quem vai falar um pouco da seleção e os jogos que estão por vir é o repórter Santiago Nunes.
Boa noite, Santiago. O nosso repórter, ele infelizmente caiu. A gente está tentando reestabelecer o link, a conexão, só um minutinho. Infelizmente não vamos conseguir, então a gente encerra o jornal por aqui. O TJ Unifateia termina por aqui. Obrigada e uma boa noite.